Você já se perguntou por que quase ninguém consegue visitar a Antártida, mesmo com todos os avanços da tecnologia? Parece simples. Basta pegar um avião ou embarcar num navio e seguir para o sul. Mas a realidade é muito mais extrema. A Antártida é um território tão hostil, tão gelado e tão protegido que chegar lá é quase como tentar pousar em outro planeta. Aqui, você não enfrenta apenas o frio, ventos que derrubariam prédios, gelo que se rompe sem aviso, leis internacionais rígidas e uma logística que desafia qualquer planejamento tornam cada passo um verdadeiro desafio. Nos próximos minutos, você vai entender por que esse continente branco, silencioso e aparentemente vazio é, na prática, um dos lugares mais inacessíveis e perigosos da Terra. E por que, mesmo em plena era da tecnologia, tão pouca gente consegue colocar os pés lá. A Antártida é cercada pelo Oceano Antártico e coberta por uma camada massiva de gelo que ocupa praticamente toda a sua superfície, cerca de 98%. Em algumas partes, esse gelo tem até 5.000 metros de profundidade. É como se houvesse uma montanha de gelo escondida sob a neve que você vê na superfície. O frio é tão extremo que o recorde de temperatura mais baixa já registrada, quase menos 90 graus Celsius, veio justamente de lá, da estação Vostok, operada pela Rússia. E mesmo durante o verão, aquele período que deveria ser mais amigável, a maior parte da costa mal ultrapassa os 0 graus Celsius. Já no interior, é um frio que simplesmente não dá trégua. E não é só o gelo que te coloca em risco. Os ventos ali são os mais violentos do planeta, podendo passar dos 300 km por hora. É como viver dentro de um secador gigante no máximo, só que com gelo, escuridão e um frio que congela até o ar. Nada ali foi feito para sustentar a vida humana. Ao contrário do Ártico, que tem povos nativos há milhares de anos, a Antártida nunca teve moradores. Nada do que você está acostumado existe. Não há estradas, não há energia, não há saneamento. Nem mesmo água potável líquida. Tudo precisa ser levado. Combustível, comida, remédios, roupas, equipamentos. Para se deslocar alguns metros, você precisa pensar em riscos que no resto do mundo simplesmente não existem. Uma simples viagem de bote de 1 quilômetro pode exigir um dia inteiro de planejamento, porque ali tudo pode mudar em segundos. E mesmo assim, os seres humanos decidiram explorar esse lugar. No começo do século XX, atingir o Polo Sul era um dos maiores desafios do planeta. Uma verdadeira corrida entre gigantes da exploração. De um lado, o norueguês Roald Amundsen. Do outro, o britânico Robert Falcon Scott. Quando Amundsen soube que não conseguiria ser o primeiro a atingir o Polo Norte, ele mudou todo o plano e decidiu ir para o Polo Sul. Partiu com cães treinados, trenós leves e uma equipe preparada para morrer se fosse necessário. Em dezembro de 1911, ele se tornou o primeiro homem a fincar uma bandeira no centro gelado do planeta. Scott chegou um mês depois. Encontrou a bandeira norueguesa esperando por ele e registrou em seu diário uma frustração profunda. Mas o mais trágico ainda estava por vir. Na volta, ele e sua equipe enfrentaram o pior do clima antártico. Todos morreram congelados. Décadas depois, as fotos encontradas mostraram o sofrimento desses exploradores e a brutalidade do ambiente. Com tanta gente querendo um pedaço da Antártida, precisou surgir um acordo global. Em 1959, 12 países assinaram o Tratado da Antártida, hoje com 48 membros. Ele determina que o continente deve ser usado apenas para fins pacíficos e científicos. Nada de militares, nada de testes nucleares, nada de exploração comercial. Na prática, nenhuma cidade pode ser construída ali. Nenhuma mineração é permitida. Qualquer base precisa seguir regras extremamente rígidas de proteção ambiental. O Brasil, por exemplo, inaugurou sua estação, a Comandante Ferraz, apenas em 1983. Ela funciona como um centro de pesquisa e depende totalmente de suprimentos externos. Roupas especiais podem custar milhares de reais. E cada pedacinho de lixo produzido é levado de volta para o continente de origem. A Antártida é vital para o planeta. Ela reflete grande parte da luz solar, ajudando a manter o clima global mais frio. E se todo o gelo derretesse, o nível dos mares subiria mais de 60 metros. Isso significa cidades inteiras submersas.
Além disso, a Antártida influencia diretamente o clima da América do Sul. Aqueles frios intensos que atingem o Brasil no inverno saem de lá. E como se não bastasse, o continente é riquíssimo em recursos escondidos: petróleo, gás, minerais e 70% de toda a água doce da Terra. Mas extrair tudo isso seria extremamente caro e, por enquanto, é proibido. As viagens geralmente acontecem só entre novembro e março. Mesmo assim, tudo é difícil. Navios precisam desviar de placas de gelo gigantes. Aviões dependem de pistas improvisadas. E qualquer erro pode comprometer toda a missão. Se uma pessoa adoece, o resgate pode levar dias. Não há hospitais completos, apenas pequenas enfermarias. E tudo o que é necessário para viver lá precisa ser enviado por toneladas de carga. Esqueceu um item? Esqueceu um tipo de combustível? Esqueceu fósforos? Uma missão inteira pode ser comprometida. E isso já aconteceu. Mesmo com tantos riscos, o turismo cresceu. Passou de 100 mil pessoas em uma temporada e pode chegar a 500 mil em poucos anos. Cruzeiros partem principalmente de Ushuaia e Punta Arenas. Mas pisar na Antártida é totalmente controlado. Navios com no máximo 500 passageiros. Apenas 100 podem desembarcar por vez. Não pode chegar perto dos animais. Não pode deixar nenhum lixo. Precisa desinfetar roupas para não espalhar doenças. E claro, é caro, muito caro. Uma viagem simples passa dos 80 mil reais. Pacotes de luxo ultrapassam 100 mil reais. E existe a preocupação ambiental. Cada turista pode gerar toneladas de CO2, aumentando o aquecimento que está derretendo o gelo. O risco mais recente? A gripe aviária, que ameaçou chegar ao continente, forçando protocolos ainda mais rígidos. A Antártida continua sendo um dos lugares mais misteriosos, isolados e difíceis da Terra. Um continente onde o frio domina, a logística desafia e as leis internacionais controlam cada passo. Mas, justamente por quase ninguém conseguir chegar até lá, surgiram teorias que só aumentam o enigma. Há quem acredite que estruturas antigas estejam escondidas sob quilômetros de gelo. Outros falam de bases secretas, tecnologias desconhecidas e até anomalias que não aparecem nos mapas oficiais. Existem teorias mais ousadas, que sugerem a presença de um enorme mundo subterrâneo que ninguém quer revelar. Se tudo isso é mito ou verdade, ainda não sabemos. Mas quanto mais investigamos a Antártida, mais perguntas aparecem. Se você não quer perder as curiosidades, mistérios e teorias que cercam esse continente inacessível, se inscreve no Radar Curioso, porque nas próximas semanas vamos apontar direto para alguns dos segredos mais intrigantes da Antártida. Deixa o like e comenta se você quer um vídeo só sobre essas teorias. Assim, você não vai perder nada desse gelo de mistérios.